fomos sarados. Repita comigo: pelas suas pisaduras. Desde segunda-feira, depois que eu cheguei do culto, eu estava assistindo alguns louvores pelo YouTube e vi um louvor que me chamou muito a atenção, e eu mandei mensagem para a minha irmã e falava: você sabe cantar esse louvor tal? Ela me disse que não sabia a letra. Depois na quarta-feira eu perguntei para o Enzo se o Enzo sabia. O Enzo falou: eu sei mais ou menos. Aí eu peguei e falei: vou ensaiar esse louvor aqui até eu aprender a cantar. E se eu contar para vocês a forma que eu aprendi a cantar esse louvor, vocês vão falar assim: eu ensaiei ele ainda com a garganta rouca, que eu fiquei rouco da quarta-feira para quinta, que eu dormi sem coberta, acordei rouco. Eu ensaiei ele quase que a parte da manhã inteira. Minha esposa pegava no meu pé e falou: você fica cantando, e o Gabriel estava no quarto lá fazendo as aulas dele, porque ele faz as aulas dele online. Eu falei assim: não esquenta a cabeça não, ele está com o microfone desligado lá, ele está só assistindo. E depois na quinta, na sexta, no sábado, e para amanhecer hoje, eu sonhei que eu estava louvando esse louvor e cantando muito bem. Então eu mandei um playback para o João, e eu achei um playback que tem as imagens. Eu falei assim: eu vou mandar esse playback para o João, que tem a imagem de Jesus andando na via. Louvado seja Deus. É o que está no grupo, João. É um que eu te mandei lá no grupo da igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Pois fiel Jesus. Glória a Deus, aleluia. Engraçado que os louvores que foram entoados aqui, todos eles de alguma forma têm a ver com a mensagem que vai ser pregada. Até que o João acha lá, eu vou fazer a introdução aqui. Esse texto de Isaías 53, ele tem... Opa, é esse mesmo. Louvado seja Deus. Aleluia. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que a estrada de horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela vida dolorosa, meu Jesus sofreu assim.
estava tão ferido e zangado sem paz, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ouvir os galhos que o punham para morrer. Pela via dolorosa que a estrada de horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, meu Jesus na estrada de horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Aleluia. Sofreu assim. Aleluia. Ele é digno. Isaías 53 tem duas pontas. Os judeus ou ortodoxos, até nos dias de hoje, alguns dizem que Isaías 53 está dizendo sobre o sofrimento da Israel antiga. Uma outra parte, que são os judeus cristãos que são convertidos em Cristo, eles apontam para Yeshua, o Messias, para o sofrimento do Messias até o Gólgota. E uma outra parte, ainda mais antiga, mais ortodoxa, retiraram da Torá antiga a página de Isaías 53, porque eles sabem que apontam para Yeshua. Esse livro de Isaías 53 foi escrito há 700 anos antes de Cristo surgir na terra, encarnado como homem. Mas ele relata o sofrimento de Jesus e de como Deus, de uma forma, se agradou em moer a carne de Jesus, porque havia uma dívida a ser paga. Tanto que, quando começa o ministério profético de Jesus, com 33 anos, inicia-se num casamento. Jesus é convidado para ir no casamento. Não se sabe ao certo se o noivo os convidou ou se eles já estavam naquele lugar.
momento da festa, o vinho se acaba. Então Maria, sabendo quem ele era, e qual foi o propósito que o anjo Gabriel a revelou sobre o seu filho, ela corre dele e fala: Jesus, acabou o vinho. Ele fala: Davi, se fosse a nossa linguagem hoje, Davi, que tenho eu contigo, mulher? Se formos fazer uma análise desse diálogo, podemos pensar que Jesus estava sendo arrogante, estava sendo rude com ela. Quando eu estava fazendo a leitura, o estudo sobre esse fato, eu analisei algumas gravuras do autor do comentário bíblico que eu tenho lá em casa. Ele dizia: nesse exato momento Jesus estava apartando de Maria como filho, mas ele estava prestes a se apresentar como filho de Deus. E quando eu parei para fazer essa análise, eu pude ir lá na ponta, no final de tudo, quando ele ainda estava pregado na cruz, se aproximando da hora nona, quando ele ia tombar a sua cabeça e entregar o Espírito ao Pai. Maria estava chorando aos pés da cruz, junto com Tiago, junto com os dois irmãos de Jesus. Então ele ainda todo ferido, sem forças, ele olha para ele e diz: mulher, eis aí o teu filho. Aleluia. Filho, eis aí a tua mãe. E eu pude completar o quebra-cabeça. Então, no meio daquela festa, Maria, sabendo que agora ela não poderia mais falar com ele como mãe, mas sim como serva, ela chegou até os servos que eram incumbidos de cuidar das talhas, porque aquelas talhas serviriam para lavar as mãos dos convidados. E ela falou para eles: ó, fazei tudo o que ele vos mandar. E quando eles se apresentam para Jesus, ele fala: enchei todas essas talhas de água. E eles encheram. Outro dia eu estava fazendo umas pesquisas pelo Google, e do nada me apareceu algumas fotos antigas de coisas que os homens que fazem aquelas escavações não descobriram. Aí eu olhei uma foto assim de uma talha grandona, feita de madeira, já com alguns rachos, porque é muito antiga, e escrito embaixo: possível talha usada no dia do casamento em Caná. E eu ainda comentei com o pastor Júnior, de nossa, foi exatamente do jeito que o senhor explicou. É uma pedra que eles talharam ela em forma de uma vasilha, e dentro dela fizeram um buraco profundo para caber muito líquido. Mas por causa do tempo ela já estava com algumas rachaduras. Então, quando os servos vão até a talha, enchem até a boca, eles pegam a primeira concha, sei lá que utensílios eles usaram, e colocam dentro do copo. Quando eles pegam, talvez possivelmente poderia ser água, mas quando eles colocam, levam para o mestre-sala, ele fala: poxa, É Deus. todos os casamentos que eu já fui, eles colocam o vinho bom primeiro, mas aqui deixaram o vinho bom por último, depois a gente já se embebedou de outra qualidade de vinho. Aí o sábio Salomão lá atrás escreveu em Provérbio 3 que há um tempo determinado para todo o propósito em cima da terra. E esse tempo, até a caminhada da talha, a
processando, foi se transformando. Glória a Deus. E quando eles pegaram da água, já havia se tornado em vinho. Glória a Deus, Jesus. O mesmo profeta Isaías, o mesmo profeta messiânico, escreveu no capítulo 61: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então Jesus entra no meio da congregação. Lucas capítulo 4, versículo 18. Abre aí, pastor João, sorvete. Quando Jesus entra no meio da congregação, o texto diz: e foi-lhe dado o livro de Isaías. E quando Jesus começa a ler o livro de Isaías, que está no capítulo, que está em Lucas 4, 18, ele lê exatamente o que o profeta Isaías leu aqui. E quando ele se assenta, ele olha para os seus discípulos e fala: agora está pronto. Inicia seu ministério de Jesus. Eu pontuei aqui 10 pilares. Porque eu falei, se eu pontuar mais não vai dar tempo. Eu disse, a transformação da água em vinho. João capítulo 2, do 1 ao 11. Tem um louvor. Capaz que o pastor João conhece ele. Eu não me lembro, eu não me recordo quem gravou, mas o meu ex-cunhado Carlinhos gostava de cantar muito, que dizia assim numa cifra dele: a cada milagre que eu fazia, eu estava bem mais perto da cruz. A cura de um surdo e mudo em Decápolis. Marcos, capítulo 7, versículo 31. Jesus chega nesse lugar. Havia um homem, em algumas versões não fala mudo, fala gago. E havia esse homem que era surdo e ainda por cima tinha problemas de gagueira. E eu achava que gagueira começou a aparecer quando eu nasci. Então Jesus pega, enfia os dois dedos, um em cada ouvido do moço. Depois pega a sua própria saliva e passa na boca do moço. E diz que ele começou a ouvir e começou a falar corretamente. Louvado seja Deus. E depois, no mesmo livro de Marcos, capítulo 8, do 1 ao 9, eles estão assentados no lugar, Jesus está ensinando, e Jesus percebe que o rosto do povo estava desfalecido, e não era de doença, era fome e sede. E ele usa as mesmas palavras que ele usou outrora na outra multiplicação dos peixes, pedindo para os discípulos darem de comer aquele povo. E o discípulo também usa quase que a mesma palavra: Senhor,
Nós não temos dinheiro para alimentar todo esse povo. Então Jesus fala: o que tem aí? Temos 7 pãezinhos de cevada aqui. Aleluia, Jesus. E o texto diz que Jesus pegou aqueles pães, agradeceu e alimentou 4.000 homens. Quando eu digo homens, eu digo homens, mulheres. Graças a Deus, aleluia. Por que eu estou pontuando alguns milagres de Jesus? Porque nós estamos vivendo numa geração onde nós só acreditamos no milagre sobrenatural quando o diagnóstico do médico é ao contrário à nossa fé. Quando nós vamos fazer algum exame por causa de alguma dor e no diagnóstico está câncer, aí parece que a nossa fé cresce, feito um balão. Incha. Ou quando algum ente querido vai passar por uma situação onde a cirurgia é bastante complicada, a nossa fé se incha como um balão. Não é errado. Não é errado. Mas quando, lá em Atos 2, Jesus pediu para que a igreja ficasse se ajuntado lá, que eles iam ser revestidos de poder do alto, esse poder que foi derramado sobre a igreja primitiva foi se espalhando a todos aqueles que criam. E se você crê realmente, esse poder ainda habita dentro de você, ele ferve dentro de você. Às vezes ele luta contra a tua própria carne para ele se manifestar sobre você. Mas às vezes você alimenta mais a tua carne, mais a tua incredulidade, que esse poder não se manifesta em você. Louvado seja Deus. No último estágio, vamos trazer para os dias de hoje, quando Jesus começou a entregar aquele... Como é que chama aquele rolo que eles entregam na faculdade quando você se forma? O diploma. Quando Jesus começou a entregar o diploma para cada um, ele falou: agora vocês estão prontos. Vocês vão sair de 2 em 2 pelas vilas, pelas cidades, e vão anunciar o reino dos céus. Só que vocês não vão de mãos vazias. Eis que eu vos dou poder. Aleluia. Poder. Aleluia. Para libertar os cativos. Foi o que ele leu a Isaías. Para curar os enfermos. Para expulsar os demônios. Glória a Deus. E esse poder seguirão convosco. Mas não só convosco, mas seguirão com todos aqueles que crerem. Aleluia, Jesus. E por que nós vivemos numa geração onde parece que a fé está se esfriando a cada dia? Onde qualquer problema que acontece no nosso país, qualquer problema que acontece na nossa vida, na nossa família, na nossa fé, em vez de aumentar, ela diminui. Parece que a nossa fé é tipo a bateria do iPhone. Você começou a usar, descarrega. Começou a usar, descarrega. Eu estou só fazendo aqui uma conjectura. Mas se ele disse que esse poder iria nos seguir, se nós tivéssemos o quê? Fé. Eu preciso ter uma fé do tamanho da fé do apóstolo Paulo? Não. Mas eu preciso acreditar até o final que Jesus vai estar comigo. Porque ele, quando ele fala lá em João 14 que ele ia subir ao Pai, e ele ia nos preparar um lugar, e quando ele voltasse, ele iria nos levar com ele para esse lugar. Ele estava falando da Nova Jerusalém. Mas como eu vou ser um habitante da Nova Jerusalém se eu não acreditar nele enquanto eu estou nesse corpo que se decompõe, nesse corpo que se corrompe? Porque lá em Apocalipse está escrito que aqueles que vão subir com ele, que a igreja que vai subir com ele vai ser transformado em um corpo incorruptível. Sabe esse choro que você derrama todas as noites no seu quarto? Ele não vai mais existir. Sabe essa dor na tua coluna?
simplesmente agachar para pegar uma simples talher no chão, ela não vai mais existir. Sabe essa ansiedade que te incomoda todas as noites? Ela não vai mais existir. Sabe esse desespero para conquistar alguma coisa? Ela não vai mais existir. Porque a igreja vai ser sustentada pelo Cordeiro. A Bíblia diz que não vai haver sol. A cidade santa vai ser iluminada pelo próprio Cordeiro. A Bíblia diz que nós vamos comer sendo servidos pelo Cordeiro. Glória a Deus. A Bíblia diz que até mesmo os animais ferozes pastarão junto com os bois e não terão mais essa raiva, essa ferocidade. Aleluias! Mas era necessário que ele como homem, como filho de Maria, passasse por todas essas coisas que ele passou, para que hoje, através do seu sangue, nós tivéssemos autoridade na palavra, quando nós formos afrontados pelas doenças, quando nós formos afrontados pelos adeptos do maligno, quando nós estivermos à beira de um precipício, quase que caindo, nós clamarmos pelo sangue de Jesus e automaticamente Ele nos pegar pela nossa mão direita, nos levantar e diga: segue. Aleluia. Aleluia. Jesus, quando Ele veio como homem, Ele operou sinais e prodígios. Por quê? Porque Ele veio buscar o que se havia perdido. Aleluia. Israel estava perdida. É Deus. Glória ao santo nome do Senhor. Os filhos de Abraão estavam perdidos. Os filhos de Abraão já não criam no Deus que eles aprenderam a crer com seus antepassados. E por isso que Deus ficou 400 anos virados de costas para eles, sem conversar com eles. Os sacerdotes eram corruptos. Deus não falava mais pelas pedras do seu peito, por urim, por tumim. Não havia mais profetas para profetizar sobre Israel. E 400 anos depois, o Filho de Deus abandona a sua glória. O Filho de Deus aceita descer à terra como um homem. Filipenses 2 vai dizer que Jesus era Deus, mas Ele não quis usurpar o lugar de Deus. Mas antes, Ele veio à terra como um homem, sendo obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não morreu na cruz só para que nós tivéssemos alguns dias no ano para fazer umas homenagens belas para Ele. Jesus morreu na cruz nesse dia. Ou algumas religiões que ainda retêm a imagem dele pregado na cruz, mas naquela hora ele estava maldito. As nossas maldições, as nossas chagas, as nossas dores, os nossos pecados estavam sobre ele. Aleluia. E quando Isaías 53, o profeta, está falando sobre essa jornada do servo, a jornada do Messias, ele está contando todos os momentos de dores do Messias. Não estou pregando uma palavra para causar emoção, para que você saia daqui emocionado. Nossa, Jesus sofreu muito por mim. Não. Mas estou pregando uma palavra para contar a história de como Jesus foi açoitado por mim e por ti, de como ele foi humilhado por mim e por ti. E quando você estiver nessa situação, você vai lembrar: o meu Jesus passou por isso. Mas hoje eu não tenho a necessidade de passar por isso. Por quê? Porque o sangue dele me deu autoridade para passar por cima. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Padre do nome. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Tu és santo. Cada milagre, Jesus estava chegando bem mais pertinho da cruz. É Deus. Bem mais pertinho da cruz. Ele ajudou muita gente. Ele curou muita gente. Aleluia. Mas na hora que ele vai para o Getsemane fazer a oração, ele fala para Pedro: Pedro, você e João, espera aqui. Ele sobe, ora ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas porém seja feita a tua vontade. Ele ora e volta. Quando ele volta, enquanto eles dormiam, ele passa o sermão neles e volta a orar. E quando ele desce na oração, já está vindo a guarda real, a guarda sacerdotal e Judas. Mas como o pastor já pregou aqui uma vez, eles não conheciam Jesus, porque ao contrário do que desenham por aí, Jesus não andava com roupas ricas, roupas caras e diferentes das dos discípulos, mas ele andava humilde, vestido humilde. Então, eles perguntam para Judas: então, como é que ele vai saber quem é ele? Judas fala: aquele que eu beijar no rosto é ele. Judas vai lá, beija no rosto, eles pegam Jesus, o Pedrão vai lá, tira a espada, pá, corta a orelha de Malco. Para quem não sabe, Malco era um aprendiz de sacerdote. Ele seria o próximo sacerdote daqui a uns anos. Mas sem orelha ele não podia ser. O sacerdote não podia ter defeitos físicos. Então Jesus vem e restitui o sonho dele. Coloca a orelha no lugar. E fala: Pedro, aprende essa aí, Pedrão. Aquele que pela espada fere, também pela espada vai ser ferido. Aprende essa aí. Quando te ferirem, não tire a tua espada para ferir de volta. Não. Para encerrar a mensagem. Grande é teu nome, Senhor. O texto de Filipenses vai continuar dizendo: e Deus o exaltou soberanamente. Soberanamente. Não há ninguém na terra, nos céus, nem embaixo dela que é maior do que ele, ou que pode se opor a ele. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis. Deus, aleluia. Às vezes eu fico, como é que eu vou dizer? Eu fico louco da vida quando eu estou conversando com um crente, eu falo: ai, acho que você não vai culpa para mim. Eu falo assim: então você não crê em Jesus. Poxa, o nome dele é sobre todos. Sobre todos. Aleluia. Eu estou pregando essa mensagem para você crer no teu Salvador. Aleluia. Crer que Ele não passou pela via dolorosa. Que Ele não foi açoitado na via dolorosa. Que foi preciso eles pegarem um homem, colocar para carregar a sua cruz até o Gólgota. E ainda quando ele chegou na hora nona, ele deu um brado. A dívida ainda não tinha se consumado, a dívida. E antes dele entregar o Espírito ao Pai, ele falou: está consumado. Aleluia. Eu disse isso um dia aqui, em grego significa tetelestai, que era um termo que os gregos usavam quando alguém pagava uma dívida. Quando chegava alguém devendo ao banco da época, e essa dívida era paga, eles tinham um carimbo, eles carimbavam na tetelestai, a paga. Ou quando um pai mandava um filho fazer um trabalho para ele, ele ia, terminava o trabalho. Depois quando ele voltava: pai, já terminei o trabalho que você me deu. O pai falava para ele: tetelestai. E Jesus deu brado: está consumado, você não deve mais nada, está paga a tua dívida, não chores, não murmures,
A tua dívida está paga. O sangue do Cordeiro pagou a tua dívida. O pecado não tem poder mais para cobrir o seu rosto, porque todas as vezes que você erra e que você vai pedir perdão, Deus olha lá de cima e vê o sangue de Jesus cobrindo você e te purificando de todo pecado e de todo mal. Fique em pé. Eu vou passar o microfone para o pastor Júnior. Hoje o Espírito Santo vai fazer uma coisa diferente aqui hoje. Pastor Júnior. Glória a Deus. Recebi umas mensagens aqui que bastante criança precisando de oração. E tem um tempinho ainda, a gente vai levantar um clamor aqui para essas crianças.